Às vezes vocês me perguntam aqui sobre coach, sobre mentoria. Eu sei que às vezes o mercado oferece muita coisa. Como concurseira, às vezes eu me sinto engolida por todas essas informações. E eu até já contei aqui que eu já tive uma época que eu só fiquei pesquisando cursos e cursos e eu perdi 6 meses fazendo isso, procurando material, baixando isso, baixando aquilo, salvando, um desespero, até que eu decidi simplificar, né? Fiz um processo de coach para concurso público, foi muito importante para mudar alguns aspectos de mentalidade, né? Mindset, que eles chamam, que basicamente é você mudar a sua forma de enxergar as situações, de enxergar esse tempo de estudo. Mas é um processo, né? Não vai ser numa live ou nos stories que a gente vai conseguir mudar a mentalidade de alguém, ou que eu vou conseguir mudar a mentalidade de vocês e tal. É um processo que necessita de um acompanhamento. E por que eu falo isso? Porque, sinceramente falando, assim, vou ser muito honesta para vocês, o problema não é conteúdo. Hoje em dia, o problema não é conteúdo. Se você for no Google, você vai encontrar questões de concurso. Se você fala assim para mim, Luana, não tenho dinheiro para gastar com cursinhos. Embora a gente recomende que você faça um cursinho, porque os professores indicam, o seu próprio coach, mentor, pode indicar que você faça um cursinho. Mas, gente, o conteúdo, sinceramente falando, se você não está estudando para ser procurador federal, tipo do MPF, o restante você consegue encontrar muita coisa gratuita, seja no YouTube, seja no Google, seja a única coisa que eu ainda acho indispensável em termos de conteúdo, e eu já falei isso aqui várias vezes, é apenas a assinatura de um site de questões, seja o que é concurso, seja o que você gostar. Porque você vai ter que treinar questões. Tipo assim, fato. Então, tem pessoas que ignoram um pouco as questões e investem mais em outras coisas, mas as questões, para mim, assim, é fundamental, porque você vai chegar na prova, vai ter questão para tu resolver. Então, tem que treinar a questão. Então, é a mesma coisa de você falar assim, vou fazer uma corrida, uma maratona. Tem muita coisa. Eu entendo vocês, dá um desespero, porque você fica vendo esse horror de coisa, esse horror de gente falando. E, assim, gente, eu entendo, de verdade, a internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa, que ela nos aproxima, ela nos sufoca um pouco. Então, como eu trabalho com isso, trabalho em rede social, trabalho aqui, eu mesma preciso, às vezes, dar uma desligada, sabe? Tipo assim, cara, acabou, entendeu? Porque senão a gente se sente sufocada. Porque é tanta informação que o nosso cérebro nem consegue acompanhar. Então, qual o melhor caminho? É você simplificar. Então, por exemplo, quando eu vi que eu não ia ter condições financeiras de pagar o cursinho, a sorte é que antes de eu passar por essa situação financeira mais difícil, eu já tinha feito um processo de coach que durou 2 meses, onde eu aprendi algumas técnicas de estudos, que eu também já comentei delas aqui, tem vídeo no YouTube também, onde eu mostro a técnica que para mim foi a principal técnica, que foi do edital sintetizado. Então, assim, não é uma técnica que vai trabalhar na tua mente, nos teus pensamentos, no mindset. Não vai. E não fiz nada concluso. Eu leio a doutrina livre, faço questão, resumo e não fiz nada concluso. Eu não entendi. Nada concluso? Alô, você, Miguel. Mas, basicamente, eu trago pessoas aqui que trabalham, né, com mentoria, com coach, porque foi algo muito importante. Foi um processo que me ajudou num momento muito difícil que eu vivi. Então, assim, eu lembro de um dia... engraçado, né? Que a coach que me acompanhou, ela foi se descobrindo no meio do caminho, e hoje eu acho que ela nem trabalha mais com concurso, né? Ela já passou e tal, e hoje ela trabalha com outro tipo de acompanhamento. Mas eu lembro que teve um dia que ela viu que eu tava bem quieta, né, no grupo, não tava falando muito no grupo. E aí ela me chamou. Nossa, eu sou muito grata. Até hoje eu sou muito grata
tem coisas que, assim, que as pessoas fazem cara, aquilo foi tão bom pra mim, foi tão importante, que até hoje eu sou muito grata. O nome dela é Renale, e hoje ela trabalha com outra coisa e tal. Mas, assim, o que eu achei mais engraçado foi que eu tava num momento muito difícil. Mas eu não tinha nem falado nada. Ela fazia ideia do que tinha acontecido, mas era era um acompanhamento em grupo. Então, eu não contava muito, assim, das minhas coisas. Eu só falava do que eu tava fazendo em termos de técnica de estudo, aplicando. E aí ela mandou mensagem, falou assim: Luana, tô notando você um pouco distante. Você quer fazer uma sessão comigo? Deixa eu fazer uma sessão contigo individual. Aí eu falei assim: sessão individual? O que ela quer? E aí, gente, eu fiz. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto nessa sessão que eu fiquei até com vergonha depois, porque eu soluçava de tanto chorar. Eu soluçava, eu nem conseguia falar. Eu chorava, que eu soluçava, e ela na tela do computador, me vendo ali se desfigurando, né? Não, me acabei. E aquilo foi muito importante. Ela fez uma aplicação de uma técnica de liberação, de perdão e de mudança de mindset. Eu tava passando por um momento muito difícil. Aquilo resolveu tudo? Não resolveu. Mas resolveu boa parte do que eu tava vivendo, da dificuldade que eu tava enfrentando. Então, depois daquilo, eu segui, entendeu? Então, por exemplo, como a Monteiro tá falando aqui, eu fiz tudo ao mesmo tempo, não concluí nenhuma matéria, preciso de organização. Por isso que eu sempre falo, simplifica. Eu sei que você vai talvez fazer prova daqui a 2 meses, ou daqui a 3, ou sei lá, daqui a 6 meses. Mas você precisa simplificar. Então, quando eu comecei a seguir as técnicas que ela me mandava, e eu comecei a ver que, por exemplo, eu levava muito tempo fazendo questões. Eu observei que, tipo, para eu bater a minha meta de questões diária, que eu queria fazer 100 questões por dia, hoje eu não estou conseguindo fazer 100 porque eu estou trabalhando mais do que estudando, mas quando eu não trabalhava, né, tipo, não tinha uma empresa, eu não tinha que cuidar de nada disso, eu tinha uma meta de 100 questões por dia. Para mim aquilo era simples demais. Você lembra que ele falou também aqui, né, o Felício comentou com a gente, de você fazer pequenas conquistas, né, em prol daquela conquista maior? Você vai ocupando pequenos territórios. Então, ó, o caso da Elida foi o emocional. Então, assim, gente, o emocional é fundamental, né? Deveria ser uma disciplina obrigatória lá no edital. Controle emocional. Já passei também por provas de concurso que eu não sei explicar, mas eu acho que eu tava... Hoje eu tô bem melhor, sabe? Tem algumas coisas que eu tenho que trabalhar. Mas sabe o que eu acho que aconteceu, assim, comigo particularmente? Eu me aceitei. Pensei assim, ok, eu vou levar um pouco mais de tempo do que as demais pessoas, porque eu tava passando por um momento muito difícil. E eu lembro que o silêncio, olha que maluquice, o silêncio das provas. Sabe quando você tá na sala de aula fazendo prova, né? E tá aquele silêncio, você só escuta o barulho do ar-condicionado. E eu lembro que eu tava resolvendo a questão, mas a minha mente, ela ia em outro lugar, em outras situações. E eu começava a chorar durante a prova, e eu chorava fazendo prova, eu borrava a prova inteira. Gente, uma coisa assim, inexplicável. Por quê? Porque antes de eu fazer aquela prova, eu tava numa rotina puxada de estudos. Como eu estava passando um momento difícil, eu utilizei os meus estudos como uma fuga. Então, aonde que eu descontava toda a minha tristeza ou melhor, aonde eu usava, né? Como eu fugia dos meus problemas, das minhas tristezas e tal, estudando. Aí eu ia estudar, eu ia fazer mapa, eu ia estudar, ia fazer mapa, eu ia estudar, ia fazer mapa. Então, assim, eu usei isso como uma fuga. E aí, quando eu chegava nas provas,
que era o momento que eu parava, né? Eu parava, porque eu tinha que ler a prova. E ficava aquele silêncio na sala. Aí eu começava a sentir as coisas, eu chorava. Hoje eu tô bem mais tranquila com relação a isso, mas eu simplifiquei, entendeu? Mesmo tendo um perfil aqui grande, já recebi bolsa de estudos de alguns cursinhos, e eu nem quis, entendeu? Porque eu vou confiar na minha simplicidade agora. Qual é a minha simplicidade? É resolver questões dentro do meu tempo disponível. Então, vamos supor, se hoje eu tenho... Antes eu tinha o dia todo. Então, eu conseguia bater 100 questões por dia. Hoje, o que eu tenho? Hoje eu tenho menos tempo. Então, o que eu faço com esse pouco tempo que eu tenho? Resolvo questões. E vou revisando. Resolvo questões. E vou revisando. É muito simples. Ah, Luana, como que você resolve questões? Por assunto. Então, eu vou fazendo as questões por assunto, vou vendo o que está caindo mais, e vou fazendo meus resuminhos, meus mapas. Cara, é isso. É esse feijão com arroz. Luana, você faz como? Eu gosto de estudar uma disciplina até eu acabar ou até eu enjoar. Eu não coloco 2 matérias por dia. Por que eu não coloco? Eu não tenho tempo para 2 matérias. Eu não tenho. Tem gente que tem, mas eu não tenho tempo para 2 matérias. Eu tenho tempo para uma. Então eu vou ficar com uma matéria e tá tudo bem. Então fico ali com aquela matéria, termino um assunto importante, vou para outro. Até que chega uma semana, 10 dias, eu tô de saco cheio daquela matéria. Ok, eu vou mudar. Aí eu vou para outra. E mantenho as revisões, Então, assim, feijão com arroz. Feijão com arroz. E, então, às vezes, para você chegar nesse nível de falar assim, cara, eu vou devagar, quantidade grande de questões, não perde a qualidade? Depende, Marcos, porque eu não faço a questão, não é uma coisa mecânica, tá, gente? Quando eu falo de questões, não é você sair, ler a questão, responder, próxima. Próxima. Ler a questão, não. Eu lia a questão, eu respondia. Acertei, eu me questionava. Acertei por sorte ou acertei porque eu sabia? De qualquer forma, eu sempre lia todos os comentários de todos os itens. Por que o item A estava certo? Por que o outro estava errado? Eu ia vendo os fundamentos. Se fosse na lei, eu já marcava a lei. Se fosse doutrina, eu já fazia um resuminho das teorias que foram cobradas. Então, assim, não é fazer questão... Por isso que eu falei para vocês que quando eu comecei... Eu não trabalhava, né? Não tinha empresa, não tinha nada disso aqui de Instagram. Eu ficava 10 horas do meu dia fácil estudando, nesse ritmo. Então eu resolvia sem questões, porque eu tinha o dia todo, eu não tinha mais nada para fazer, era só aquilo. Então eu ia fazendo isso, questões e resumindo, algum assunto que eu sentia muita dificuldade. Vou só finalizar o que eu tava falando, que eu acho que vocês estavam bem... Cortei vocês, né, gente? Se alguém fez alguma pergunta... O Instagram cortou, na verdade, não foi nem eu, tá? Foi o Instagram. Mas acabou que a live anterior cortou. Então, se vocês tiverem enviado alguma pergunta no outro, podem mandar aqui também, só pra poder me despedir de vocês, que eu não gosto de sair assim sem falar nada, né? O Instagram cortou. Mas, enfim, era assim que eu fazia, então é assim que eu faço até hoje. Eu vou fazendo questões e vou anotando tudo que eu vou aprendendo com elas. Não é simplesmente sair fazendo. Chega uma hora que você começa a ver que repete muita coisa, então você já vai aprendendo que aquilo está caindo muito. Aí você vai aprendendo. Então, naturalmente, o seu percentual de acerto ele vai aumentando. Então, até que chega um momento que, tipo assim, a partir do momento que a letra da lei deixa de ser um problema, que você já memorizou todos os prazos direitinho, que você já memorizou as penas, que você já memorizou as principais exceções, que você está fazendo a prova, você já sabe, já viu, já reviu. Então, talvez nesse momento ideal, que eu já tô ali batendo na trave, já tô chegando perto do corte, aí eu já posso dar uma lida na doutrina, de capa a capa. Então, assim, o estudo, ele vai progredindo aos poucos, entende? Qual material você indica para questões voltadas para a faculdade ainda? Faculdade, eu não sei como é a sua, mas, assim, a minha, as questões eram subjetivas. Então, quando você tem questões subjetivas, vai depender muito do que o professor vai indicar. Então, assim,
é difícil opinar nesse caso, porque, por exemplo, a minha faculdade inteira, Luana, por onde você estudava? Pelos cadernos. E quem fazia o caderno? Eu. Desde a faculdade, gente, eu já era a menina do caderno. Então eu fazia o caderno com base naquilo que o professor estava ensinando, naquilo que o professor estava falando. A prova vinha o quê? Vinha com a cara do professor. Do mesmo jeito são as bancas. Então, quando eu falo estudar perfil da banca, resolver questões da banca, se concentrar em uma coisa só, é isso que eu tô falando. Porque a prova vai vir a cara da banca, vai vir o perfilzinho ali dela. Faculdade, mesma coisa. Meus professores não fugiam daquele padrão deles, do que eles tinham ensinado, do que eles tinham falado. Então, num ponto ou no outro eu ia na doutrina, só naquilo que eu tinha dúvida, entendeu? Então, assim, é claro que não são verdades absolutas o que eu tô falando. Gosto de falar isso porque eu sei que existem pessoas com N habilidades. Tem gente que lê uma doutrina de capa a capa e consegue lembrar de tudo que leu e consegue fazer umas marcações e lembrar de tudo. Meu Deus, eu não sou assim. Tem gente que nem pega na letra da lei e consegue acertar muito. Tem gente que assiste só videoaula e memoriza tudo. Então, assim, e tem os gênios. Tem a galera que é boa pra caramba, então, assim, eles passariam de qualquer jeito. Então, eu tô enquadrada num grupo mais normal, mediano. Eu sou a aluna que rala muito, muito pra aprender. Eu esqueço as coisas com facilidade. Então, eu preciso rever muito. Eu reprovo pra caramba. Então, eu sou normal. Então, assim, eu acho ótimo isso, porque eu me identifico com a maioria, entendeu? Então, o que a gente faz? É treino. Eu tento simplificar. Então, Luana, você faz cursinho? Não faço. Poderia fazer? Poderia. Mas meu tempo não permite. Meu tempo é muito curto. Se eu tenho 2 horas para estudar, como que eu vou botar uma videoaula em 2 horas? Como que eu vou resolver questão, assistir videoaula, ler um PDF de 50 páginas em 2 horas? Não dá, entendeu? Então a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade. É o que eu falo pra vocês, trabalhe dentro da sua realidade. Às vezes, você tem material, você tem tudo, né? Você já tem livro, você tem cursinho, mas você não consegue se organizar. Se você não consegue se organizar, se você tem dificuldade de concentração, se você sofre com muita ansiedade, se você tá passando, se você sente que o seu problema tá nas emoções, no autocontrole, aí é melhor você investir no quê? Na mentoria, no coach. Investe nisso. É melhor você investir nisso do que na compra de mais conteúdo, de mais cursinho. Por quê? Porque você não é o que você está precisando. Você já tem, entendeu? Ah, Luana, eu sofro muito com ansiedade, muito mesmo. Eu não consigo me organizar e tal. Mas você pode fazer a assinatura do que concurso? Posso, Luana. Então faz a assinatura do que concurso e faz uma mentoria. Que aí você vai poder ter conteúdo, vai poder ter questões para você resolver e vai poder ter um acompanhamento. É a minha opinião, tá? Porque pode ter gente que não se comparem, gente, a mim. Não se comparem. Você acha que estudar e fazer resumo é mais produtivo do que fazer questões? Não. Eu acho que você tem que fazer questões, tá? Por exemplo, entre você pegar uma doutrina, ler a doutrina inteira, resumir a doutrina inteira e resolver questões, vai depender muito do que você quer. Se você chega pra mim e fala assim, Luana, eu tenho tempo, eu fico o dia todo só estudando, eu nem tenho pressa pra passar. Pode ser seu caso, tem gente que não tem pressa pra passar. Eu quero construir uma boa base, né? Vamos dizer assim, aquela base robusta, de você comentar bem qualquer assunto e você dominar, né? Tipo assim, ser o Gabriel Habib, entendeu? Ser o Pedro Lenza dos concursos. Se esse é o seu objetivo, aí eu acho que você tem que ler doutrina, resumir doutrina, e aí você faz questões quando você quiser. Agora, se você quer passar logo, você tem que treinar questões desde já. Eu demorei muito tempo para poder aceitar isso, tá? Tô falando isso assim de boa, por quê? Porque eu vim da estrutura da faculdade, ler doutrina,
assistir a aula, ler doutrina, assistir a aula, ler doutrina. Essa foi a estrutura da qual eu vim. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, não, você tem que treinar mais questões. Eu falava, questões eu só fazia na véspera da prova. Na semana da prova. Então, assim, eu não tinha essa noção de que era importante. Aí eu ficava, não precisa não, tem que ter doutrina, tem que construir base. Eu tô errando porque eu não tenho base. Aí quando eu comecei a fazer questões e verificar o que eu estava errando, aí eu vi que o que eu errava era prazo. O que eu errava? Exceção, que estava na lei. O que eu errava? Letra da lei. Então, quando você olha para a sua prova e você vê que você está errando porque você não decorou a letra da lei, isso é muito triste, tá? É muito triste. Eu fico bem triste. Por quê? Porque eu não vim de uma estrutura que me obriga a decorar a lei. Eu vim de uma estrutura da faculdade que me ensina a pensar a lei, a raciocinar a lei. Então, eu não tinha essa noção. Eu acho que quase ninguém tem. Então, quando a pessoa ela sai da faculdade e ela vem para o mundo dos concursos, ela se depara com 80% das questões da prova são retiradas da letra da lei. Em delegado mesmo, eu faço prova de delegado, eu já fiz prova de juiz, eu sei como é que é. Então, assim, a pessoa, quando eu ia olhar o que eu tinha errado, eu pensava assim, meu Deus, eu errei a questão porque eu não memorizei que para esse crime a pena era de detenção e não de reclusão. Eu errei essa questão porque eu não memorizei que a fração era 2/3 e eu achava que era 1/3. Saca o que eu estava errando? Então, assim, quando você começa a fazer esse tipo de análise, por que você está errando? Mas, Luna, como que eu vou saber o que eu estou errando? Resolvendo questões. Se você não pode sair fazendo todas as provas, você tem que fazer as provas em casa. Imprime as provas, resolve a prova, imprime a prova ou resolve num site de questões. E identifica, porque a pessoa às vezes chega e fala assim, reprovei, sou um burro, eu sou burro, não sei de nada. Aí eu falo, olha, você já fez uma análise das provas que você fez e verificou o que é que você está errando? Porque a gente nem se toca nisso, sabe? Assim, tem gente que nem pensa, não passei, sou burro, nunca vou passar, isso não é pra mim, vou desistir. Teve uma amiga minha que esses dias falou isso, aí eu falei assim, vem cá, tu já viu a prova depois que tu fez a prova? Não, mas eu já vi que eu não passei. Tá, mas tu já viu o que tu tá errando? Se você tá estudando há anos, se você tá fazendo um cursinho, se você, poxa, é uma baita advogada, você manja da jurisprudência, manja de tudo, e você tá errando questão, o que você tá errando? Aí ela foi fazer análise. Aí depois ela falou comigo, verdade, tô errando letra da lei. Por quê? Porque eu não tô decorando letra da lei. Eu não tô memorizando letra da lei. Eu não acho... A pessoa estuda para ser juiz, para ser delegado, ela acha que, não precisa. Eu tenho que dominar a doutrina, todas as teorias, pá. Aí chega na prova, como eu cheguei na prova lá de Goiás, no ano passado, 15 questões de direito penal. 15 questões de direito penal. Das 15, 14 eram letra da lei. E uma era jurisprudência. Súmula, melhor dizendo. Então, quando você pega uma prova que tem esse nível de cobrança de letra da lei, e que é algo que costuma se repetir nas outras bancas, VUNESP, mesma coisa, CESP, a CESP gosta de cobrar uma jurisprudência informativa e tal, mas ainda cobra bastante letra da lei, e você erra porque você não conhece, porque você não leu a lei de abuso de autoridade, porque você não leu a lei de drogas, porque você não leu a lei Maria da Penha. Aí chega lá, tá lá a cobrança, cara, que merda, tá lá a cobrança da pena, tá escrita na lei, é o que cai, a banca só copia e cola, entendeu? Pô, é frustrante, cara. Tipo assim, tô abrindo meu coração aqui pra vocês, é frustrante, entendeu? Deixa pra errar as teorias aí da graxa, as teorias de não sei o quê, mas a letra da lei não dá pra errar, entendeu? Não dá mais. A galera que tá estudando, que tá se preparando, já sacou isso. Você acha que a nota de corte tá subindo por quê? Porque as provas estão ficando mais fáceis? Não.
nota de corte tá alta, porque a galera que já viu isso, tá o quê? Tá comendo a lei. Tá decorando. A galera que tá passando, eu sei porque eu tenho amigos que estão passando. E sabe o que eles falam nos grupos? Eu vejo, cara, eu vejo. Nossa, li o Código Penal ontem, li o Código Penal hoje. O cara leu o Código Penal inteiro. Ontem, hoje. Só que ele já lê há um tempão. Então, assim, ele sabe onde estão os artigos, os parágrafos, os incisos, as penas, causa de aumento, diminuição, sabe tudo. Perdão, quando cabe, quando não cabe. Então, assim, pensa sobre isso que eu tô falando. E que se seu problema for conteúdo, Luana, eu não sei qual cursinho escolher, eu não tenho dinheiro para comprar cursinho, não tenho dinheiro para comprar livro. Investe apenas nas questões, vai fazer questão. Estabelece uma meta, é gostoso pra caramba, porque você tem uma meta ali, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente, porque eu acho que eu parei aqui. Eu juro que eu vou terminar essa live, já tô falando demais. Tá, para. Meu Deus, se você é normal, qual site que você usa? O que concursos? Pressão da família, minha maior dificuldade. Então, quando você sofre esse tipo de coisa, pressão, pessoas que estão à sua volta que não te apoiam, o que isso vai causando? Vai desgastando o teu emocional. E eu sempre falo aqui nos stories, gente, que estudar em paz é a melhor coisa do mundo. Estudar em paz. Hoje, eu tenho essa maturidade, sabe? Tipo, de eliminar qualquer pessoa que me faça mal. E por quê? Porque quando eu tô mal, o meu estudo fica mal. Eu não estudo direito, não flui. Então, qualquer coisa que me faça mal, eu elimino, eu tiro. É amizade, eu me afasto. É um relacionamento, eu termino. Ah, mas não dá pra ser radical. Os estudos são prioridade, entende? Então, assim, é meu futuro. Eu me esforço muito, estudo muito. Eu já fiz 6 anos de faculdade, já advoguei, já ralei pra caramba. Tô aqui hoje, fazendo os mapas com o maior esforço. Levo 3 horas só pra fazer um mapa, entendeu? Pra você revisar em 3 minutos. Então, eu ralo muito pra qualquer pessoa entrar na minha vida ou qualquer coisa e tirar a minha paz. Então, assim, ninguém toca nisso. Isso pra mim é intocável. Então, quando você tem essa consciência e comprometimento com o que você quer, você elimina. Tá com a pressão familiar? Talvez seja interessante fazer um processo de mentor, de coach, para você trabalhar essas emoções, para você não deixar isso te atingir. Se dá para se afastar de alguém, se afasta, corta a relação, sabe? Quantas pessoas eu me afastei? Vai pra lá, entendeu? Eu tô focada, eu tô comprometida. Então diga não mesmo, diga não posso, não vou, não quero, tenho que estudar, não. Tem gente que sofre pra falar não consegue. Eu também tive muita dificuldade. Hoje em dia, não tenho não. Então, quando não dá, não dou. Não vou. Não tenho tempo. Não posso. Então, o comprometimento com o seu projeto é o mais importante. Tá bom? Sério mesmo. Então, essa coisa da pressão familiar, verifica se realmente isso existe também. Às vezes a gente cria as coisas. Ninguém tá pressionando, as pessoas estão até torcendo por você. E às vezes você tá achando, nossa, todo mundo me pressionando. Se você precisa obrigatoriamente conviver com essas pessoas, aí você tem que trabalhar o seu emocional para você ficar blindado. De forma que isso não te atinja. Existe técnica aí da neurociência, sei lá do que você consegue blindar. Agora, se você consegue se afastar dessas pessoas, se afasta, vai pro teu canto, é pra tua vida. Melhor coisa, diz não. Obrigada. Resumo das questões, isso aí. Oi, Maurício, olha quem tá aqui. Ai, gente, acho que eu tô falando muito. Fico com vergonha. Leitura de texto da lei é fundamental, muito fundamental. Nem leia a doutrina agora. Eu até acho assim, Luana, entre doutrina e letra da lei. Vai ler a lei. Memoriza a lei, memoriza aquilo, lê 1, 2, 3, lê várias vezes. Porque quando você for pra doutrina, vai tudo até fazer sentido na sua cabeça, que aí você vai ler a doutrina e vai lembrar dos artigos, vai lembrar das situações, vai lembrar das hipóteses.
Então você vai estudar com mais tranquilidade, entendeu? É bem mais fácil. 70% letra da lei, às vezes chega a ultrapassar 80%. É muito triste errar questão letra da lei. Assim, sério, é muito triste. Eu fico arrasada quando isso acontece comigo. Eu só me perdoo, porque eu sei que eu me esforço muito, que meu tempo é muito curto. Mas quando eu penso assim, poxa, eu não li, por exemplo, eu não li a lei de imigração. Aí chega na prova, cai a lei de imigração. Aí eu fico, poxa, por que eu não li? Mas é porque tem muita coisa para estudar. Então é um projeto a longo prazo. Eu vou no meu ritmo, vou no meu tempo. Então eu já coloco ali uma listinha só para eu ter uma noção de leis que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar, que eu tenho que marcar, que eu tenho que fazer mapinha mental, que eu tenho que pegar as informações principais e colocar ali. É isso, letra da lei. E para quem faz concursos mais difíceis, como juiz, defensor, Ministério Público e tal, delegado, informativo, dizer o direito, tá lá grátis. Vai lá no dizer o direito e letra da lei. Dizer o direito, letra da lei, questões. Gente, é pior que em termos de conteúdo, é isso mesmo, tá bom? Eu utilizo o que? Concursos. Você resume artigo? Depende do artigo. Existem artigos que eles despencam, artigos que caem muito mesmo. Por exemplo, esses dias estou estudando lei de drogas, reestudando, que eu já estudei, então estou meio que revisando. Então, lei de drogas tem lá um artigo que vai trabalhar as causas de aumento, né? Causas que aumentam a pena. São 7 causas. Então, o que é melhor? É um assunto muito importante. Caiu em várias questões. Sempre se cobra ali alguma das hipóteses de causa de aumento da pena na lei de drogas. Então eu te pergunto, é mais fácil eu visualizar aquilo toda vez na letra da lei? Ou quem sabe, se eu retirar esse artigo que está ali no formato ali da lei que eu estudo, eu imprimo a lei, né, no site do Planalto, aí eu pego aquele assunto que é muito importante, que é decoreba, letra de lei, e quem sabe eu esquematizo aquelas hipóteses no mapa mental. Por que eu estou fazendo isso? Porque, primeiro, é um artigo que me dá essa possibilidade de ser esquematizado. Ele tem 7 hipóteses, eu coloco ali no meio causas de aumento e vou puxando as perninhas. 2, é um artigo que cai muito. 3, eu preciso revisar esse artigo. Então aí é uma escolha sua. Você pode olhar para mim e falar assim, Luana, eu não quero fazer esquema desse artigo porque eu quero ler e revisar no texto do jeito que está na lei. Então você vai lá na lei e revisa. Não tem problema não. Depois de umas 8, 10 vezes você vai memorizar. Vai memorizar, cara. Não é tipo assim, só dá para memorizar com mapa mental? Claro que não. Eu trabalho com isso, eu vendo mapa mental. Ou resumapa, eu nem acho que o que eu faço é mapa mental, é um resumapa. Então eu trabalho com isso. Luana, eu só consigo revisar com isso? Não, você consegue revisar com outras coisas. Você pode revisar diretamente no texto da lei, desde que você leia aquilo várias vezes. Então, assim, por que eu faço mapa mental? Porque esquematiza melhor o assunto na minha mente. Eu consigo visualizar melhor a situação. Eu consigo lembrar com mais facilidade. É só isso. Facilita a memorização. Mas, se você ler a lei 10 vezes, você vai memorizar do mesmo jeito que eu, que vou ler o mapa 3, 4 vezes. Entendem? Então, assim, são caminhos que você tem que ver qual é o melhor pra você. E tem vários artigos que dá pra você esquematizar assim. Estou te devendo uma live, Thiago? Me chama aqui, vamos conversar. Parei de jogar bola e andar de bikes. Ou é estudo ou meus filhos. São escolhas. Eu não sei qual era a intensidade com que você jogava bola ou andava de bicicleta. Mas eu acho importante manter pelo menos um exercício físico, um pouquinho, pra você não ficar doente. Falo por experiência própria, tá? Eu só estudava, de verdade, eu nem saía de casa. E essas minhas horas consecutivas, assim, estudando, acabou desencadeando uma hérnia, que eu tô tratando até hoje, uma hérnia na minha lombar.
por má postura e por muito tempo sentada. Por ficar muito tempo sentada com má postura, somada ao sedentarismo. Então se cuide. Não deixe de se cuidar, tá bom? Equilíbrio. Gente, equilíbrio. Eu sempre falo, cara, equilíbrio. Tem tempo pra tudo. Quando as coisas do mundo vêm assim me sufocar, tipo, você tem que fazer, você tem que terminar, você tem isso, você tem aquilo, tá? Eu respiro e falo, cara, eu não tenho nada. Tudo pode me esperar. Vão ter que me esperar. Eu vou ir no meu tempo. Então, assim, tome o controle da sua vida. Tome o controle. Tome o controle do seu tempo. Você tem tempo de estudar. Você tem tempo de curtir sua família. Você tem tempo de ir ver uma cachoeira, como eu fui hoje. Fiquei 30 minutos ali vendo a cachoeira. Você acha que porque eu fiquei 30 minutos vendo a cachoeira, eu vou reprovar? Eu nunca vou passar porque eu vi 30 minutos uma cachoeira? Claro que não, gente. Então tem tempo para tudo. Você pode viver. Você pode fazer as coisas. Não tem problema. Equilíbrio. Se você tira tudo que te faz mal, que tira a tua paz, como tirar uma pessoa que é vida... que é da minha família. Como se afastar de alguém da família? É difícil. Se a pessoa convive com você, aí você vai ter que se blindar, né? Blindar a sua vida, blindar a sua mente, porque você tem que conviver com essa pessoa. As pessoas que eu me afastei são pessoas que não moram na minha casa. Então, dá pra me afastar. Agora, graças a Deus, dentro da minha casa eu tenho muita harmonia com as pessoas com as quais eu convivo. Mas, na hipótese de você não conseguir fazer isso, aí você tem que blindar sua mente, blindar seu coração. É um processo. Não é fácil não, tá? Eu sei que não é fácil. É bom ter seu plano de saúde, ou seu plano de estudo, um momento de distração, isso relaxa a mente. Isso aí. Pessoal, então essas são as dicas de hoje. Vou encerrar nossa live. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Depois não deixem de dar aqui o feedback. Acabou que o Felício falou sobre procrastinação na live anterior. E eu dei uma continuidade aqui para me despedir de vocês. E falei um pouquinho sobre como que eu faço as questões. É sempre uma pergunta que eu recebo aqui. E eu acho muito importante, gente, disso tudo que foi dito, reflitam principalmente sobre simplificar os seus estudos, tá bom? Simplificar. Vamos vencer, vamos conseguir. É muito mais simples do que a gente imagina. É só a gente ter foco, fazer o feijão com arroz, cuidar, da mente, principalmente, tá bom? Eu tenho que ir, gente. Já são 23h43 da tarde. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando, tá bom? Eu não nasci linda assim, não. Foi com o tempo, foi melhorando, gente. Cadê? Que bom, fico feliz de vocês terem gostado. Respondo no privado, sua linda. E amanhã temos mais, tá? Eu vou ver quem que eu vou trazer amanhã. Se não vier ninguém, eu tô pra confirmar se vai rolar a gente amanhã aqui ou não. Vai ser comigo mesmo. Aí eu peço pra vocês me darem ideias aqui do que fazer. Fico muito feliz de ter ajudado vocês. E essa live vai pro YouTube também. Vocês vão conseguir assistir depois, se quiserem, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, boa noite. E descansem, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada mesmo.